E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um assunto bem espinhoso, a fibromialgia. Aquela doença que todo mundo ficou sabendo que existia quando a Lady Gaga não conseguiu vir para o Brasil para fazer o Rock in Rio e que tem gente até hoje que diz que é frescura e tem gente que diz que é coisa muito séria. E a gente vai trazer então uma especialista para a gente poder entender direitinho todos os nuances desse problema e entender exatamente o que é essa tal fibromialgia. Ó, mas só depois da vinheta. E eu estou aqui com a psicóloga Jordana Ribeiro, ela que inclusive é especializada nessa questão de fibromialgia. E eu queria te agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar desse assunto que até agora é um pouquinho espinhoso, né? Quando eu estava estudando para vir aqui para o programa, eu vi que tem muita polêmica nisso, Sim, né? temos muito o que conversar hoje, Otávio. E é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Que bom, eu queria, então, primeira coisa, assim, a gente realmente só ficou sabendo a fibromialgia, se falava uma coisinha ou outra, mas quando a Lady Gaga teve que cancelar o compromisso no Brasil, os telejornais todos falaram ao longo da semana inteira sobre a fibromialgia. E o que é exatamente a fibromialgia? Nós falamos da fibromialgia ser uma condição em que o paciente ele sente dor persistente, difusa, por mais de 3 meses, 24 horas por dia. Eu falo o seguinte, Otávio, quando a pessoa ela tem fibromialgia, ela sente dor da ponta do pé até o fio de cabelo da cabeça 24 horas por dia. Além disso, a gente vê sintomas associados como fadiga, alteração do sono, alteração intestinal, ansiedade, depressão. Então, quando não tratado, essa pessoa pode ficar limitada em cima de uma cama, de fato. Você pode ficar 3 meses sentindo dor. Não, depois de 3 meses vem o diagnóstico, então é uma dor persistente por mais de 3 meses. Então, tem pessoas que estão há 20 a 15 anos com dores 24 horas. É possível, então, ter dor ao longo de vários anos, o tempo inteiro? Exato. E tem remédio, aquela dipirona não dá conta, não? Quando a gente fala sobre dor crônica, né, principalmente a fibromialgia, a gente vai falar e conversar sobre essa questão multifatorial. E quando vem a questão da medicação, é uma coisa muito superficial. Então, tem muitas pessoas que tomam medicamentos, né? Eu já atendi clientes que estavam aí com receita para implantação de bomba de morfina, porque não tinha mais o que fazer com essa paciente e estava realmente limitada. Então, assim, nós vemos que o principal tratamento para a fibromialgia é o não medicamentoso. E se essa pessoa ela se automedica, tomando, né, os dipironas e tudo mais, pode causar até mesmo uma tolerância à medicação. E que vai piorando o quadro, não vai ajudar ela. E como psicóloga, assim, qual é a sua atuação dentro do controle da dor? Que a gente está falando de uma dor, a dor ela é real, ela não é uma dor imaginária. Né? Então, quando estava pesquisando, eu vi, não, isso aí é frescura, então não é, a dor ela é real. Uhum. E nós precisamos mostrar cada vez mais para a população que não há mais discussão se fibromialgia existe ou não. Ela existe, ela é real. A questão é como tratar esse diagnóstico. E às vezes as pessoas acham que eu sou fisioterapeuta, né? Nossa, mas psicóloga! E eu defendo muito forte que nós psicólogos precisamos ser a linha de frente do tratamento com o paciente com fibromialgia. Porque todas as doenças, elas têm um cunho emocional. Quando a gente fala de psicossomática, nós estamos falando de psiquessoma, né? De corpo e mente. Não tem como fragmentar. Então, para qualquer pessoa adoecer, houve uma fragmentação. E dentro do contexto da fibromialgia, nós vamos ver o adoecimento no sistema ósseo-muscular, que é justamente o movimento de vida da pessoa. Essa pessoa ela tende a ser muito perfeccionista. Eu costumo falar, como a maioria são mulheres, né? De cada 10 pacientes, 8 a 9 são mulheres. E são mulheres que eu costumo chamar de mulheres maravilhas, que elas tendem a abraçar o mundo, serem perfeccionistas, serem rígidas nesse movimento de vida e acaba desencadeando as dores. E aí nós vamos ver uma sequência de fatores, né, que não é porque é físico a dor que o emocional ele não está afetando, que o psicólogo ele não precisa atuar. Então nós atuamos justamente a cunha emocional para que o corpo ele reverbere.
e não precise reverberar em forma de sintoma. A gente consegue desbloquear a dor do paciente. Então o psicossomático eu achei interessante. O psicossomático não é que você vai somando as coisas no psicológico, não. O que significa essa palavra psicossomática? Ótimo, porque até alguns profissionais da saúde começam a criticar esse termo. Fala que a doença é psicossomática. Psico vem de psique, soma vem de corpo. Então, se a gente for fazer uma leitura e uma história ali da medicina, né? Lá atrás a gente está falando de Descartes, que falava sobre muita fragmentação, de corpo era separado de mente. E aí, com o desenvolver da medicina, nós vemos Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e mostrando que, peraí, ele identificou que não adiantava tratar a doença, precisava tratar o doente. Porque toda vez que ia lá para tratar a doença, tirar essa doença, o indivíduo adoecia em outro lugar. Então, hoje nós olhamos e já está mais do que comprovado que não dá para separar corpo e mente. Então, vem aí o termo psicossomática, é justamente por conta dessa congruência, dessa integratividade que a gente precisa trabalhar. E nos últimos anos, eu acho interessante, quando a gente começou o programa, não se falava muito nisso. E quem falavam eram os neurologistas, né? Olha, socializar, já tem pesquisas que os idosos que são isolados, eles acabam tendo mais doenças neurodegenerativas, aqueles que socializam vão ter 10, 15 anos depois só a mesma doença, quer dizer, a importância da socialização. E agora, na segunda temporada, a gente já ouve cardiologista, urologista, todo mundo fala, não, que a importância é ter bons pensamentos. Gente, olha a evolução, quer dizer, a gente já está entendendo aquela ideia de mente sã em corpo são, que é uma frase muito antiga, quer dizer, então esse alinhamento ele é necessário. Exatamente. Dentro da fibromialgia, porque a dor geralmente é um sintoma, né? A dor é o sintoma. Qual que é a causa? E eu vou trazer a causa psicológica aqui para a gente poder analisar juntos. Fibromialgia tem uma causa multifatorial. Tem alguns artigos que já vêm mostrando e comprovando questões genéticas associadas, né? Os estudos ainda eles não estão vastos dentro dessa questão da fibromialgia, agora que a gente está começando a evoluir em relação a artigos. E além de ter uma questão genética ali, está sendo investigado também uma questão hormonal. Nós vemos que a prática de exercício físico influencia também, a alimentação também influencia. E eu falo assim, a base de tudo, para que eu vou voltar lá em Aristóteles, né? Trazendo uma forma mais... sensacional, tá filosófico. Vamos voltar um pouquinho, mas de uma forma mais simples. Aristóteles, na metafísica aristotélica, é uma matemática que eu adoro, porque ele falava o seguinte, para o corpo ele se formar, ele precisa da alma antes. Então, de acordo com que essa alma se forma, o corpo ele vai sendo desenvolvido. Então, hoje, fala assim, por que uma pessoa tem apendicite, outra pessoa tem fibromialgia, né? Por que eu? Ou ainda, minha vizinha tem fibromialgia, mas é diferente, a minha dor anda, a dela é diferente. E são dois diagnósticos, as duas têm o mesmo diagnóstico. Só que a gente precisa olhar esse indivíduo. Então, quando nós olhamos esse movimento de vida e olhamos para o sistema osteomuscular, quando nós olhamos para a questão da doença, eu falo que a doença ela é como se fosse uma cobradora de impostos. Que está ali, o cobrador de impostos está batendo na porta da pessoa enquanto ela não paga, não para de atazanar a pessoa. E aí, esse olhar da doença para olhar para que ela não seja a nossa inimiga, ela seja a nossa amiga nesse sentido de mensagem, a gente consegue entender muito mais o que ela está fazendo na nossa vida. E eu posso falar com propriedade, não sei, nem todo mundo sabe, mas eu tenho um diagnóstico de diabetes tipo 1. Então eu precisei adoecer, foi aí que eu entrei no universo de doenças crônicas. Então eu precisei adoecer para entender todo esse contexto, né, em relação à mensagem da doença. E quando a gente olha para a questão da fibromialgia, nós olhamos para esse sistema osteomuscular, que é um sistema que dá estrutura para o corpo, que dá movimento para o corpo. Exatamente. Então, sem o sistema osteomuscular, o corpo não anda. Sim. O corpo não tem seria movimento. Um saco de nada, assim, né? E aí a gente pega a essência e leva para o emocional, para a parte psicológica.
vai afetar justamente as pessoas que têm um contexto e um conflito no movimento de vida dela. Por isso que eu falo dessa rigidez na vida. Então, as pessoas que têm uma rigidez nessa vida vai afetar diretamente esse sistema ósseo-muscular e vai desencadear dores no corpo inteiro. É uma dor que a pessoa tem a sensação de que anda. Tem as parestesias, né? A fibromialgia, que é o quê? O formigamento, a pessoa ela sente as mãos geladas, sente coçando, então elas começam a ter sensações ali, às vezes ela perde a sensibilidade da mão, tá pegando uma panela, da pia para o fogão, ela de repente deixa cair, não sabe o que aconteceu. O fibrofogo, o nevoeiro mental, então essa pessoa ela vai ficando cada vez mais desestimulada, com a autoestima lá embaixo, sentindo dor no corpo inteiro e é uma dor que deprime. Então a gente está falando aqui de uma questão emocional que desencadeou também a fibromialgia. De novo, falar que é uma questão emocional, eu não estou falando que a dor não existe, ela é real. E nós estamos falando também que essa dor real, ela desencadeia um aspecto psicológico muito mais profundo, como ansiedade, depressão, introspecção social. Essa pessoa, a autoestima dela fica lá embaixo, em que ela duvida dela mesma. Eu tenho milhares de casos que eu atendi que mulheres começam a falar assim: Jordana, começa a duvidar de mim. Eu não tenho confiança para falar com as pessoas, porque a palavra está na minha boca, só que de repente some. Então, tá vendo que quando a gente fala de síndrome, nós estamos falando de um complexo mesmo de sintoma e que a pessoa ela fica invalidada se ela não trata de uma forma adequada. Eu fiquei pensando quando eu li essa questão da névoa mental, achei interessante, assim, porque eu só tinha escutado a questão das dores, né? Aí quando eu estava estudando lá me apareceu esse termo, névoa mental, que acontece em alguns casos, mas que eu nunca tinha escutado falar, quer dizer, o esquecimento, aquela coisa meio, parece que você está acordado, mas está sonhando, né? Névoa mental. E eu fiquei pensando, gente, quando a gente está com dor, sério mesmo, que coisa ruim. Você está com dor o tempo inteiro, aquilo te irrita, aumenta a tua irritabilidade, qualquer dor. Não, mas assim, do pescoço para cima então nem se fala, né? Dente, ouvido, cabelo, não, aí olho, mas qualquer dor. Você vai perdendo a sua tolerância, vai ficando mais irritado. Se você está com dor e alguém te fala várias instruções, você vai lembrar de duas, né? Então, essa névoa mental, ela é um reflexo da própria condição da pessoa ou é do psicólogo? Ela é ela é causada pelo sintoma dor ou ela está ligada à causa mesmo? Ela está associada à fibromialgia, porque nós vemos o seguinte, nós falamos do ciclo da dor. Então, a pessoa ela tem dores no corpo todo, e como você bem falou, nós temos uma dor, nós que não temos fibromialgia temos uma dor, já fica insuportável fazer qualquer outra coisa. Imagina uma pessoa 24 horas por dia dessa forma. Então, ela sente dor no corpo inteiro e essas dores limitam ela de fazer um exercício físico, apesar de ser recomendado. Ela sente medo de se mover, que aí a gente fala da cinesiofobia, né? O medo do movimento para não gerar dor. Então, ela tem o medo de se locomover para não gerar mais dores. Aí vem a ansiedade, aí dá picos de ansiedade, vem o estresse, eleva o cortisol, ela tem alteração no sono, não consegue dormir de uma forma de qualidade, com sono reparador. Se a gente não consegue dormir, a gente sabe que não produzimos melatonina como deveria. E esse paciente ele não vai produzir melatonina que dá aquele descanso, que vai acordar com disposição. Aí ela acorda com fadiga e vem o fibrofogo justamente porque que energia, né? Que energia que vai ter para manter a atenção, para manter o foco nessa pessoa. Então, o nevoeiro vem justamente por essa sequência de fatores nessa pessoa. É a soma, quer dizer, a soma que a gente estava falando, fatores. você, quando está com dor, você já fica sem paciência. Quando a gente dorme mal várias vezes seguidas, você está dormindo pouco várias vezes seguidas também, nossa tolerância vai lá para baixo. Sim. Você está 2 noites sem dormir, se alguém falar alguma bobagem para você, você perde, às vezes aí junta tudo isso e leva, assim, então realmente é uma coisa bem... E agora você imagina tudo isso e ainda o paciente ele ter que ouvir que ele está inventando dores. Não, é frescura isso aí. Que é frescura, que é falta de roupa para lavar.
É complicado. Falta de roupa para lavar. Já chegou a ouvir isso? Você acredita que eu já ouvi? Eu, assim, é o ápice do absurdo essa que eu já escutei de uma paciente minha. Ela virou para mim e falou que o médico disse que era falta de beber vinho e namorar. Ah, sim, claro. Eu falo isso para vocês ficarem indignados como eu, porque Sim, infelizmente ainda hoje nós temos profissionais e pessoas da sociedade que falam isso. Por isso que é tão importante o programa, para a gente trazer informação de qualidade e trazer esse processo de psicoeducação para a doença. Ou seja, o médico simplesmente falou numa linguagem médica que você é uma mal amada, sai daqui, vai fazer uma coisa que vai resolver todos os seus problemas. E não resolve, né? A gente sabe que não adianta. Eu duvido que a Lady Gaga tenha problema para namorar ou para tomar vinho, e ela tá lá. É isso que me impressiona. Quando a gente vê alguém que é pobre, que tem uma doença e não consegue, você fala, tudo bem, de repente faltou recurso para a pessoa fazer um tratamento não sei onde. Quando você vê uma pessoa que nem a Lady Gaga com uma doença que ela não consegue curar, você sabe que não é uma questão financeira, que ela pode dispor de todo o dinheiro dela, porque com certeza quando a pessoa está numa crise dessas, é meu reino, né, pela cura. E mesmo assim não há. Eu vou te falar, Otávio, é muito mais falta de informação. Tem cura a fibromialgia. Tem cura? Cura é o restabelecimento da saúde. Em 2020, eu desenvolvi o tratamento, em 2019 e 2020, eu desenvolvi o primeiro tratamento que proporciona vida sem dores e sem remédios. Hoje já são milhares de pacientes já vivendo sem dores, fazendo aniversário da vida sem dores, com os médicos desmamando a medicação. Eu tive a oportunidade de palestrar no Congresso Brasileiro de Estudo para Dor, agora em São Paulo, e falando justamente da dor crônica. E é muito mais a falta de informação, em que no congresso, inclusive, eu fiquei muito feliz, porque as temáticas ali abordadas são temáticas justamente que eu defendo muito forte, que é a questão da neurociência, emocional e espiritualidade. Então, é muito mais uma questão de informação e do como, do que propriamente do dinheiro em si, sabe? Então, a boa notícia é que é possível viver sem dores e sem remédios. Mas isso também, se a gente for pensar num outro viés, hoje em dia a gente tem a tendência de querer resolver tudo com uma pílula, né? Sim. Com comprimido. Não, vai ali e compra. A gente quer comprar a solução. Por isso até, olha, eu mesmo trouxe isso, né? Falando da Lady Gaga, que ela não conseguia comprar a cura. Porque, na verdade, a cura ela é um processo, não vai resolver com uma pílula, é isso? Exatamente. E como é que começa esse processo? O primeiro passo é essa educação que nós estamos fornecendo aqui hoje, né? De entender o que é a doença. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que chegam para mim sem entender o que elas realmente sentem, até porque eu não julgo, porque muitos profissionais ainda estão procurando entender o que está acontecendo, né? E às vezes fala assim, eu tô com um zumbido do ouvido, é da fibromialgia, eu tô com uma dor assim, é da fibromialgia. Mas minha dor estava no ombro, hoje está no joelho, é da fibromialgia. Então assim, é educar esse paciente, fazer toda a educação em dor para entender e mostrar para ele o que é necessário fazer, o que não se deve fazer nesse contexto, né? Por exemplo, pacientes que têm uma questão muito forte em não se movimentar, porque tem medo de sentir dor, nós vamos trabalhar. Tem algumas pessoas que falam assim, não, você tem que fazer exercício físico, pronto, acabou, porque é isso que vai te ajudar. Só que nós psicólogos, nós entendemos todo o contexto desse paciente, então o que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou trabalhar primeiro a cinesiofobia dela, esse contexto, esse medo dela, para que aos poucos ela vai tendo essa consciência corporal e vai se movimentando. Então a gente vai trabalhando muito nesse contexto em melhorar esse estilo de vida dessa mulher maravilha que abraça o mundo, que quer dar conta de todo mundo, esses limites de dizer não, que é muito importante. E aí a gente vai também aprofundando no trauma. Porque quando a gente ressignifica, isso reverbera positivamente no corpo. Quer dizer, então, que essa coisa de querer abraçar o mundo e resolver todos os problemas também pode desencadear uma crise. Pode ter certeza. Mulheres têm isso, muito, isso né? Com elas. Isso... E aí você pega, por exemplo, a pessoa que está com fibromialgia, está com dor, aí não consegue levantar o filho no colo, por exemplo, aí já não se sente mais mãe. E aquilo afeta, isso é uma porrada em qualquer mulher, né? Quer dizer, e aí já piora e entra
na descida, né? Isso. E aí a gente entra no pilar da espiritualidade também, que tem um psicólogo americano, ele desenvolveu uma escala, fez uma pesquisa, a escala de Hawkes. E aí ele mediu as emoções com a frequência energética. E ele viu que cada emoção, ela tinha uma frequência específica, que nós seres humanos, nós emanamos. E aí ele percebeu que as 3 mais baixas frequências eram com as emoções de medo, vergonha e culpa. E são as 3 emoções que pacientes com fibromialgia mais sentem: medo, vergonha e culpa. E aí o que é importante que nós profissionais façamos? Trabalhamos nesse aspecto de espiritualidade, sem envolver religião, mas no sentido de propósito de vida, para que a gente consiga elevar essa frequência vibracional dessa pessoa. Elevar essas emoções, para que a gente consiga emanar ali 400 Hz, 500 Hz ali, que vai na emoção de gratidão, de realização. E aí a gente consegue trabalhar esse pilar junto com a neurociência e com o emocional. Quer dizer que aquele filmezinho lá das emoções, o Divertidamente, cada uma daquelas emoções emite mesmo uma frequência? A gente está falando de fibromialgia, mas vocês já viram aqui dezenas de entrevistados falar o quão importante isso é. Inclusive a gente recebeu médicos paliativistas também, que eles têm uma parte muito forte com essa parte espiritual. Sim. Como abordar a parte espiritual sem parecer religioso, tipo pastor, tipo um padre, um ayatolá? Como é que faz isso? Sem necessariamente ir para a religião, né? E nós podemos abordar, inclusive, a parte da espiritualidade, mesmo com pessoas que são ateias, né? Ou agnósticos. Então, nós olhamos muito para esse lado do propósito de vida do paciente. É aquilo que faz com que ele tenha motivação para levantar na cama todos os dias e continuar vivendo. Então, isso é espiritualidade, é aquilo que você acredita como algo maior, que te move na vida. Então, a gente não precisa entrar nessa parte de às vezes, de Deus, de crenças, da doutrinas, assim, né? Mas sim nesse propósito maior. Eu acho interessante, por exemplo, quando a gente vai até estudar a Bíblia, por exemplo, né? Aí você vê a palavra igreja, o original, né, em grego é eclésia. Em nenhum momento, eclésia é algum prédio. Eclésia é uma reunião de pessoas. Quer dizer, você pode ter um momento muito espiritual sem ter um prédio ou um símbolo, qualquer ídolo, e você pode não ter espiritualidade nenhuma num prédio muito lindo, cheio de vitrais. Né? Então, quer dizer, é algo muito... E o ateu, eu brinco muito, você que é psicóloga vai saber dizer isso. Você precisa ter muita fé para não acreditar em nada. Não é verdade? Você tem que ter uma fé muito firme, porque você acreditar em alguma coisa, você tem aquele sentimento de gratidão. Obrigado Deus, obrigado Allah, obrigado Oxalá, qualquer... Né? Mas, agora não, eu estou super grato. Obrigado grama, universo, né? Tem que ter uma força muito grande. Como é que você trabalha a espiritualidade com um ateu? Eu entro muito nessa questão do movimento, eu começo a perguntar para ele. Primeiro, eu sempre pergunto para a pessoa se ela acredita em alguma coisa, se ela tem alguma religião propriamente dito. E no caso do ateu, eu vou muito para o viés do que faz ele se movimentar. O que faz com que ele levante da cama? O que faz com que ele acredite? No que ele acredita na vida? E a gente vai para esse viés. E assim, ótimos resultados também com pacientes que é ateu e tem dor crônica. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu fui comissário de voo durante muitos anos. Estamos com um amigo aqui no estúdio, inclusive, que é comissário, meu amigo. Quando começa a balançar o avião, ninguém reza para Darwin. O cara acha o primeiro Deus que ele lembra e começa a rezar. Então é incrível. Essa fé, ela termina na hora que realmente bate o medo. Quanto tempo de tratamento mínimo para que você tenha o resultado de cura? Porque você está ali, estou sem dor agora, mas a dor pode vir a qualquer momento. Isso já me gera uma ansiedade. Sim, é necessário trabalhar Eu tenho que buscar minha filha na escola às 5. Será que lá eu vou estar com dor? Isso é uma ansiedade muito violenta que pode acelerar o processo, né? E, inclusive, desencadear crises de fibromialgia. A gente precisa trabalhar com o repertório desse paciente, justamente porque tem pacientes que eles deixam de marcar compromissos em aniversários, confraternizações, porque ele não sabe se naquela data ele vai ter dor ou não. Nossa. Então, é necessário trabalhar esse repertório da ansiedade também, para que ele possa
e um dia de cada vez, sabe? Entendendo, porque isso eu vejo que é uma chave que vira os meus pacientes. Ele entender que a dor ela é uma mensagem, e quando ele começa a decifrar, porque quando o paciente chega para mim com dor na lombar, na cervical e do lado esquerdo, eu já sei que movimento que eu preciso trabalhar. Se ele vem com outros pontos de dores, eu já sei que uma abordagem diferente eu preciso trabalhar. E aí ele passa a entender isso e começa a ficar mais antenado em relação ao corpo dele. E isso é muito bacana porque o próprio paciente ele passa a ser autorresponsável e autor do próprio tratamento. E aí você me perguntou sobre o tempo. A questão do tempo, né? Eu vou falar sobre o formato a metodologia de tratamento que eu atuo, que eu ensino também outros profissionais. Nós fizemos uma pesquisa estatística, inclusive um levantamento de dados, e nós temos uma base de mais de 93% das pacientes, elas saem do nível de saúde ruim e péssimo e vão para o nível de saúde normal a excelente. E nós temos uma média de resultados para remissão de 3 meses. Nossa. Então, é vale a pena tentar. O tempo muito bem considerado, vendo que pacientes estão aí 15, 20 anos. Então, lógico que cada paciente ele varia, né? Vai depender muito da individualidade dele, mas em questão de média de resultado é esse que nós temos, de 3 meses. Gente, é um papo muito bom, a gente falou de um pouquinho de tudo aqui, né? Espiritualidade, Aristóteles, tudo, Hipócrates. E principalmente tirou muitos fantasmas aí que pairavam sobre a ideia da fibromialgia. Eu queria que a senhora pudesse deixar seu contato, porque às vezes tem alguém em casa que está assistindo e quer mais informações, quer saber quais são suas redes sociais. Se quiser deixar um recadinho para o pessoal lá de casa. Bom, eu quero deixar primeiramente o meu agradecimento pela escuta, pela participação de vocês e dizer para vocês, pacientes com fibromialgia, que é possível sim viver sem dores da fibromialgia e sem remédio. Não desistem da vida de vocês. Eu entendo que a dor ela é limitante, que você está sangrando por dentro, mas tem esperança, tem solução. E você que é profissional da saúde, pacientes com fibromialgia estão precisando muito de vocês, que vocês se capacitam cada vez mais para proporcionar a vida sem dores e sem remédios para esses pacientes. Meu canal de comunicação, eu tenho um Instagram, Jordana Ribeiro Psi, e tem também o meu site, o institutojordanaribeiro.com.br. Lá tem mais sobre mim, sobre o Instituto, sobre o meu trabalho lá dentro. E com essas dicas, gente, a gente se despede. Infelizmente o programa de hoje acabou, mas não se preocupem, no nosso próximo encontro a gente tem mais dicas de saúde e pode ser que você esteja com a dúvida. Então, até lá e um grande beijo.